Olá, queridos amigos, olá, queridos irmãos, uma vez mais estamos aqui para juntos podermos estudar, para juntos podermos aprender. Hoje é 3 de maio de 2020 e nós estamos aqui fazendo a gravação. Aliás, hoje é aniversário da Aline Paviani. Parabéns, Aline. Aniversário, tome juízo, tá? Um parabéns a você, Aline Paviani, minha filha mais velha. Bom, pessoal, nós estamos aqui hoje para falar de um assunto muito importante. É bem verdade que é um assunto incômodo, a morte. O tema central do nosso estudo de hoje é: morri, e agora? Pensemos na morte. E se você fosse morrer daqui a pouco? E se você recebesse a notícia que vai morrer daqui um dia, daqui 24 horas? O que você faria? Como é que você se posicionaria? Como é que você iria lidar com essa questão da morte? Pense a respeito. Aliás, o nosso estudo de hoje é justamente para isso, para pensarmos a respeito da morte. É interessante porque grande parte das pessoas preferem não falar do assunto, não é? É até comum você ouvir a pessoa dizendo assim: isola, bate na madeira, não quero falar sobre morte. O que na verdade é uma bobagem, porque uma das poucas certezas que nós temos é que nós vamos morrer. Da mesma forma que nós nascemos, um dia nós vamos partir, um dia nós vamos deixar o plano físico. E então, para fazermos uma abordagem, digamos assim, mais didática, eu separei aqui no meu note algumas expressões que são muito comuns quando se fala em morte, quando o indivíduo se depara com essa possibilidade, com a probabilidade de deixar o corpo físico. No meio espírita, usa-se a palavra desencarnação, desencarnar, que é o mesmo que morrer. E nós separamos aqui algumas expressões que as pessoas normalmente usam para lidar com o assunto morte. E nós vamos usar cada expressão dessa e vamos fazer uma reflexão. Tá legal? Muito bem, vamos lá. A primeira expressão que é muito usada quando o assunto é morte: eu tenho medo de morrer. Eu tenho medo de morrer. Então vamos lá, vamos refletir. Para a pessoa que diz eu tenho medo de morrer, caberia aí uma pergunta: você tem medo exatamente do quê? De morrer? De como vai ser na hora que você morrer? Ou você tem medo de onde você vai depois da morte? Porque quando a pessoa diz eu tenho medo de morrer, cabe essa questão. É preciso levantarmos essa questão do que exatamente a pessoa tem medo. Ela tem medo da morte em si, no sentido de que a morte seria o fim. Ela tem medo de como vai acontecer o processo. Outro dia uma pessoa me perguntou: Aguinaldo, morrer dói? Na hora que eu estiver morrendo, vai doer? Como é que vai ser? Eu vou me perturbar? Eu vou saber que eu morri? Que seria um outro medo. E tem também o medo do lugar para onde nós vamos quando deixarmos o corpo, certo? Eu tenho medo de morrer. Quando você diz isso, você está dizendo o que exatamente? Do que você tem medo? Então vamos lá, vamos tentar esclarecer. Medo da morte em si. O que eu posso dizer em relação a isso? Fique tranquilo, porque a morte não existe. A morte é uma grande mentira, no sentido de representar o fim de tudo. A nossa vida, ela seria muito medíocre, ela seria muito pequena se a nossa vida começasse no berço e terminasse no túmulo. Aliás, se a nossa vida se limitasse a isto, a própria vida não teria sentido. Seria apequenar a grandeza de Deus. Como é que Deus, na sua grandiosidade, sendo nosso Pai, permitiria a vinda ao corpo, o nascimento, passarmos por uma série de sofrimento, envelhecermos, morrermos e aí o fim de tudo? A vida não teria sentido. Então, se o seu medo é da morte, não tenha, porque morrer nada mais é do que deixar a dimensão física e adentrar uma dimensão, digamos assim, mais espiritual. A morte nada mais é do que uma troca de dimensão. Você deixa o plano terreno e vai para uma dimensão
espiritual, ou seja, a vida continua. A imortalidade da alma é uma realidade. Uma vez mortos fisicamente, continuamos vivos. Então, se o seu medo é da morte em si, quando ela significa o fim de tudo, fique tranquilo, você vai continuar vivo. O segundo medo, na hora da morte, dói. Como é que funciona? Bom, aí já é um pouco diferente. Via de regra, num raciocínio genérico, a morte é libertação. A morte é o pássaro que deixa a gaiola, porque o espírito se liberta do jugo da matéria. Então, se nós fizermos um raciocínio bem lógico, bem coerente, é muito mais difícil para o espírito reencarnar do que desencarnar. Porque imaginemos assim, quando o espírito vai reencarnar, ele está preparando-se para mergulhar na carne, na matéria. E ele sabe de antemão os desafios que vai enfrentar, todas as suas lutas, as suas dificuldades, e existe um risco do espírito falhar. Então, quando o espírito vai reencarnar, é muito mais complicado. Quando ele desencarna, nós imaginamos que ele está se libertando da matéria. Então, via de regra, é uma sensação boa de libertação. Só que aí nós precisamos lembrar que cada caso é um caso. Não é que desencarnar gere dor, não é que doa. O problema é que quando o indivíduo que está desencarnando, seja por uma doença, seja por um acidente, seja por aquilo que for, o seu estado de equilíbrio, o seu bem-estar está muito ligado, está muito conectado ao tipo de vida que ele teve. Então nós entendemos o seguinte: na hora da desencarnação, na hora em que o espírito está deixando a matéria, se ele for um indivíduo, por exemplo, que não acredita na vida espiritual, se ele for uma pessoa apegada aos bens materiais, se ele nunca se preocupou com a sua espiritualização, se ele nunca se preocupou com a prática do bem, entendemos que ele terá sim uma dificuldade maior de se desvencilhar dessas ideias, porque tudo está muito ligado ao nosso mental, aquilo que nós acreditamos. Então, para estas pessoas, digamos assim, haverá uma certa dificuldade, ou, usando aqui uma palavra que é usada no Livro dos Espíritos, uma, digamos, perturbação no momento da morte. E a terceira preocupação, para onde é que eu vou? Bom, essa preocupação eu vou deixar para responder no final, tá legal? Porque no final tem uma expressão que diz respeito a isso, para onde que eu vou depois da morte. Então, a princípio, para quem tem medo da morte, vou dizer uma coisa: não tenha medo. De uma forma geral, não tenha medo, porque você continua vivo, tá bem? Uma segunda expressão muito usada quando nós falamos de morte: eu não quero perder as pessoas que eu amo. Muito bem. Aqui nós vamos fazer algumas explicações. Vamos nos demorar um pouco mais analisando essa expressão. A gente tem visto, né, toda a dor que familiares estão experimentando por conta da perda dos seus entes queridos, por conta do coronavírus. E além da dor, da perda, e eu vou colocar aqui essa perda entre aspas, além desta dor, existe todo um protocolo que gera ainda mais dor, porque toda pessoa contaminada com o Covid, que num estágio mais grave, ela é internada. E a partir daí, os parentes, os amigos já não têm mais contato. Ela vai para a UTI, não há o contato. E se ela vier a morrer, não se tem o velório e se enterra o corpo o mais rápido possível. E é claro que, a princípio, isso gera um grande constrangimento e isso amplia a dor. Nós já estamos perdendo uma pessoa que nós amamos e não podemos nem velar o corpo, nos despedir, fazer um enterro digno, assim por diante. Bem,
Mesmo compreendendo essa dor, eu queria chamar a atenção para que a gente olhe para isso dentro de uma visão, digamos assim, mais espiritual. Vou dar um exemplo. Vamos pegar aqui o dia de finados. O dia de finados é um dia em que as pessoas se dedicam a irem até o cemitério para fazerem as orações para os seus mortos. Então elas vão, acendem vela, se ajoelham diante dos túmulos, compram melancia, porque nesse dia vende-se muita melancia, né? As pessoas ficam vendendo lá nas portas do cemitério. E ali elas estão orando pelos seus mortos. Então a pergunta é: os mortos vão ouvir esta prece? Serão atraídos por esta oração? É evidente que sim, sem dúvida alguma. Mas eu queria aqui fazer uma observação dizendo o seguinte: se você tem o hábito de ir até o cemitério no dia de finados, ok, faça, não há problema algum. Mas o que eu quero dizer é que se você fizer a prece para o seu ente querido, da sua casa, do seu quarto, da sua sala, até mesmo do seu banheiro, e a sua prece for sincera, o seu ente querido vai ouvir a oração. Ele estará em conexão, em contato com você, porque a sua prece é verdadeira. Então, não é o local onde nós estamos, não é o local. Eu não preciso necessariamente estar no cemitério. Ora, eu não preciso estar no cemitério por quê? Porque ali estão apenas os restos mortais. O espírito não está ali. A pessoa que você ama não está ali. Então essa ideia é uma ideia que nós respeitamos, temos que respeitar, mas não há essa necessidade. Muito bem, voltando para a questão do coronavírus. Embora seja um processo doloroso, porque você não pode velar o corpo da pessoa que você ama e que partiu, embora você não esteja ali para dar, digamos assim, um enterro mais digno, pense assim: a pessoa que você ama não está mais ali. Na melhor das hipóteses, considerando aqui a melhor das hipóteses, quando há a desencarnação, o seu ente querido, o espírito, ele é acolhido pelos amigos espirituais. Ele é levado para um hospital na dimensão espiritual. Então aquele corpo que está ali, já sem vida, também não está mais com aquele espírito ali conectado ao corpo. Então, à medida que, e eu tenho visto isso na televisão, estão demorando para liberar os corpos, uma dificuldade para enterrar, uma dor terrível. Mas assim, olhando por uma visão espiritual, fique mais tranquilo. O seu ente querido, a pessoa que você ama, muito provavelmente, enquanto se está cuidando dos trâmites legais, onde é que está o corpo, quando é que vai liberar, quando é que vai enterrar, tal, o seu ente querido já foi recolhido, está amparado num hospital da dimensão espiritual. Então, eu não queria perder as pessoas que eu amo. Eu faço aqui um adeno a isso que eu coloquei. Primeiro, nós não temos as pessoas como propriedades. Pessoas não nos pertencem, no sentido de que eu não posso perder. Você não pode perder uma coisa que você não tem. As pessoas que nós amamos, elas convivem conosco. Elas passam um período da vida conosco, mas não são nossas. E uma segunda coisa que a gente tem que analisar nessa segunda expressão é que quando os laços de amor são verdadeiros, eles não se rompem. Você não perde. O que acontece com a morte é um afastamento temporário e um afastamento que pode ser abrandado, a dor da separação pode ser diminuída quando esses entes queridos que partiram vêm te visitar, porque eles vêm, ou quando você, através do fenômeno do sono, pode desdobrar em espírito e visitar o ente querido que já partiu, certo? Então, a segunda expressão, eu não quero perder as pessoas que amo, mas você não vai perder, fique tranquilo. Uma terceira expressão que se usa muito
quando o assunto é morte. Tenho medo de ir para o inferno. Pois bem, tenho medo de ir para o inferno. Vou tranquilizá-lo também. O inferno, segundo a concepção de algumas religiões, ele não existe. Não nesse sentido de ser um local onde as labaredas tomam conta, o diabo está lá com seu tridente na mão e você, por ter sido uma pessoa má, vai sofrer eternamente. Isto não existe, porque esta imagem, ela não condiz com a misericórdia divina. Se existisse o inferno eterno, nós teríamos que admitir que Deus não é amor. Como é que Deus, que é Pai, que é misericórdia, iria permitir que os seus filhos fossem para o inferno e ali ficassem sofrendo eternamente? Sim, existe na dimensão extrafísica determinados locais onde o espírito sofre, mas ele sofre por conta das suas próprias culpas. Ele sofre porque sente a consciência culpada. E ali, por exemplo, ele vai estagiar durante algum período. Isso existe. É aquilo que na linguagem espírita determinamos como umbral, né? As regiões umbralinas, as regiões de sofrimento, mas não porque Deus tenha criado um local reservado para as pessoas que erraram, para elas serem colocadas ali e sofrerem. Não, não se trata disso. Até porque, quando nós falamos em inferno, estamos falando de um estado de consciência. O inferno, no sentido de sofrimento, não é um local geograficamente demarcado onde as pessoas são colocadas para sofrer. O inferno é um estado de consciência, de uma consciência culpada, de erros cometidos, de remorso, de crimes efetuados. Analisando por este ângulo, eu posso viver no inferno estando aqui na Terra. Eu não preciso morrer para ir para o inferno. Quantas e quantas pessoas vivem uma vida, digamos assim, infernizadas, né? Porque não sabem conduzir as suas vidas. Então, não tenha medo de ir para o inferno, porque esse inferno, no sentido eterno, onde você vai sofrer eternamente, não condiz com a bondade de Deus. Então, não tem o menor perigo, ok? Muito bem, vamos lá, continuando. Uma outra frase muito utilizada quando o assunto é morte: é cedo ainda, não era a hora de eu morrer. Bom, quando a pessoa diz isso, de uma certa forma prevalece uma certa arrogância, não é mesmo? Porque se eu digo assim, é cedo, ainda não é hora de eu partir, eu me coloco como um certo Deus, né, que determina a hora certa. Vamos entender o seguinte, meus irmãos: embora a gente possa alterar a nossa programação reencarnatória, a gente pode. Digamos assim, eu posso ganhar uma moratória. O que é a moratória? É quando o espírito, quando o indivíduo iria deixar o corpo numa data e ele acaba ganhando um tempo a mais aqui na Terra. Isto pode acontecer quando é permitido pelos espíritos superiores. Como também eu posso antecipar a minha morte. Tem-se uma data programada para a minha desencarnação, mas se eu fui negligente com a vida, se eu abusei, se eu tive vícios, naturalmente eu posso antecipar a minha partida, ok? Deixando essas duas possibilidades de lado, analisando apenas a data da desencarnação, desconsiderando a moratória e a antecipação, eu diria o seguinte: o relógio de Deus, ele não tarda, mas não falha, como dizem muitos. O relógio de Deus não atrasa, nem adianta. Ou seja, as coisas acontecem no momento que tem que acontecer. Hoje, as pessoas que estão desencarnando com o coronavírus,
E aqui de novo, eu lanço um olhar mais holístico, mais espiritual, são pessoas que desencarnariam de qualquer forma. É por isso, por exemplo, que a gente não consegue entender por que pessoas mais jovens, que não têm um histórico de doenças, acabam também morrendo com o coronavírus. Embora a faixa etária seja de pessoas com mais de 60 anos, embora as pessoas mais atingidas pelo vírus de uma forma grave sejam pessoas que já tinham outras doenças, nós estamos vendo pessoas jovens desencarnando, atletas, pessoas que não tinham um histórico de doença. Ora, por quê? Muito bem, porque ali há uma programação. A menos que você seja negligente com a vida, você vai desencarnar no momento em que a vida programou para você desencarnar. E eu dei aqui o exemplo do coronavírus, porque nós estamos vivendo essa pandemia, mas eu também estou falando de um acidente de carro, eu também estou falando de qualquer outro tipo de doença, eu estou falando de uma parada cardíaca, eu estou falando de qualquer tipo de desencarnação. Quando a situação não é gerada por mim e eu desencarno, é porque ali havia chegado o momento da minha partida. Se toda a situação é gerada por mim, aí não. Aí há uma antecipação. Aí entra a negligência, a falta de respeito pela vida, etc. e tal, ok? Então, para quem usa essa expressão ainda é cedo, eu diria o seguinte: ninguém desencarna antes da hora. Ah, mas morreu tão jovem. Pois bem, e essa pessoa que morreu jovem continua jovem no mundo espiritual. Ah, mas perdeu a vida. Não, de certa forma não perdeu. Ela continuou viva, ela deu prosseguimento à sua condição no mundo espiritual. Mesmo as crianças que desencarnam, elas chegam crianças na vida espiritual e ali são adotadas por outras famílias e continuam se desenvolvendo, crescendo, entre aspas, fisicamente, até atingirem a sua maioridade, certo? Uma outra expressão muito comum: mas eu construí um patrimônio muito grande. Ah, meu filho, aí eu sinto muito. Aí o problema é seu. Se você construiu um patrimônio muito grande e agora está com medo de perder por causa da morte, com o perdão da palavra, eu vou te dizer assim: danou-se, ferrou, porque vai ficar por aqui, né? Os tesouros, segundo Jesus advertiu, que nós deveríamos acumular, são os tesouros da alma, aqueles que a traça não corrói e aquele que os ladrões não roubam. Um patrimônio imenso que você deixou só vai servir para os herdeiros entrarem em luta, às vezes até corporal, em nome daquela herança. Então todo o patrimônio físico, ele fica por aqui. Daí porque a gente tem que aprender a trabalhar o desapego. Não que seja errado você ter uma vida confortável, você ter uma boa casa, você ter um bom carro. Ora, não é errado ter dinheiro, a questão não é essa. Mas quando eu me apego a isso, a minha casa, o meu carro, o meu patrimônio, quando isso é referência para a minha vida, sem dúvida alguma eu vou ter um problema do lado de lá, porque nós não levaremos nenhum patrimônio. O seu sobrenome, o dinheiro que você tinha, tudo que você acumulou sob o ponto de vista material, eu sinto muito. Na dimensão espiritual não vai servir para nada, tá certo? Uma outra expressão muito comum que as pessoas usam quando se veem perto da morte: ah, mas eu ainda tinha tanta coisa para fazer. Bom, então vamos lá. Se você morar no interior de São Paulo, você vai dizer assim: vixe. Se você for um bom mineiro, você vai dizer uai. E se você for um baiano, você vai dizer oxe, vixe, uai ou oxe. A questão é, se você tinha muita coisa para fazer, uai, por que não fez?
Vixe, por que não fez? Oxe, por que não fez? Aí que está o detalhe. Ah, mas eu tinha muita coisa para fazer. Sim, você está vendo isso só agora. A tua vida está acabando, você envelheceu, a morte está chegando, e aí então você começa. Ah, mas eu tinha que ter pedido perdão. Ah, mas eu tinha que perdoar. Ah, mas eu tinha que ter me aproximado do meu filho. Ah, eu tinha que ter trabalhado mais no centro. Pois é, e você está vendo isso só agora. Por que você não viu antes? Eu digo assim, agora eu vou falar aos espíritas, hein? Aos cristãos. Essa quarentena está nos fazendo enxergar quanto é valioso o trabalho na instituição, né? Porque hoje nós estamos impedidos de ir e ficamos em casa assim, que saudade, para os que são espíritas, que saudade do centro, que saudade das reuniões mediúnicas, ai que saudade de assistir às palestras, que saudade dos estudos. Aí eu peço para você pensar, para você lembrar nos dias de estudo que você não foi, para ficar em casa vendo a novela, nos dias de palestra que você não esteve presente porque estava cansado, nos dias que você poderia ter ido contribuir e simplesmente não foi, porque estava com preguiça, não é? Então, como é que você vai dizer isso depois? Ah, mas eu tinha tanta coisa para fazer. Veja isso antes, porque na hora que você estiver perto da morte, meu amigo, aí não tem mais jeito. Então, essa expressão, eu sinto muito, não vale, não vai valer para você, ok? E uma última expressão, mas eu não conheço esse plano espiritual. Como é que é esse plano espiritual? Eu vou morrer e vou continuar vivo? E eu vou para onde? Como é que é esse lugar? Bem, essa expressão eu vou me dar o direito de não fazer explicação. Sabe por quê? Porque nós temos aí uma infinidade de livros, de obras literárias que falam sobre o assunto. E eu poderia aqui enumerar dezenas, a começar do próprio Pentateuco de Allan Kardec. Eu poderia citar aqui as obras extraordinárias de André Luiz, que falam sobre o mundo espiritual, que explicam sobre a dimensão espiritual, fora as inúmeras palestras que nós temos no YouTube. Então, se você não sabe como é que é, se você não sabe como é que é a vida espiritual, eu vou lhe dar um conselho: estude, leia, pesquise. Existe hoje em dia uma infinidade de informações a esse respeito. É só você ler. O grande problema, com todo o respeito, e eu não estou falando aqui de todo mundo, mas de uma forma geral, nós não temos o hábito de ler. Nós não temos o hábito de estudar. Nós não temos o hábito de nos aprofundar. Eu tenho visto nesse período de quarentena, as pessoas fazendo mil e uma coisas dentro de casa, do tipo assistindo programa de televisão que não acrescenta nada, assistindo novela reprisada, que coisa chata. Novela já é chata, ainda mais uma novela reprisada que você já sabe o que vai acontecer. Por que você não perde tempo, entre aspas, para ler um bom livro, para adquirir mais cultura? Porque, afinal de contas, o tema central desse estudo, morri, e agora? Meus irmãos, todos nós, sem exceção, um dia teremos que fazer essa pergunta. Pode demorar 10 anos, 20 anos, 50 anos, pode ser amanhã. Mas todos nós, em um dado momento, vamos nos ver numa situação que teremos que repetir essa expressão: morri, e agora? Só que a hora que você perguntar isso, já vai ser tarde demais. O correto seria você dizer assim: morri, e agora? E você mesmo dar a resposta: não, agora eu sei para onde que eu vou. Agora eu estou com a minha consciência tranquila. Agora eu estou em paz comigo mesmo. Agora eu estou bem, porque eu sempre acreditei na vida depois da morte. Eu sempre soube que eu estava no plano físico de passagem. Quantos de nós poderíamos dizer isso? Então a gente precisa pensar. Muito bem. Aí você vai dizer assim: bom, Aguinaldo, então eu não tenho que me preocupar com a morte. O seu recado é esse. Mais ou menos.
temos que fazer aqui duas ponderações. Nós deveremos nos preocupar com a morte, sim, em duas situações. Primeiro, se a morte ocorreu por um suicídio. O suicídio é uma porta falsa. Aliás, se você quer saber mais sobre as consequências do suicídio, no nosso próprio canal tem uma palestra, A Porta Falsa do Suicídio, tá? E você vai entender lá quais as consequências de uma morte através do suicídio. Quando você decide dar cabo da sua vida, quando você, se achando Deus, morre por livre escolha, você se mata, aí você tem que se preocupar. E há uma outra situação onde a morte é preocupante, quando você não soube viver a vida, quando a sua vida não foi bem vivida. Se você não amou, se você não perdoou, se você não aprendeu a se desapegar dos bens materiais, se você não fez a sua vida valer a pena, preocupe-se, porque nós estamos reencarnados para evoluir. Quando Allan Kardec pergunta aos espíritos para que a reencarnação, primeira resposta, para o espírito evoluir, para ele melhorar. Se você não faz isso durante a sua vida física, você perdeu uma grande oportunidade. E aí você tem que se preocupar, ok? Muito bem, nós estamos nos encaminhando para o final das nossas explicações de hoje. Toque lá o sininho, se inscreva no nosso canal, dê lá um like, isso é importante. Divulgue o nosso canal, compartilhe com as pessoas. Nós temos postado vários vídeos no decorrer da semana, temos feito lives ao vivo de terça, 3 horas da tarde, live ao vivo de sexta-feira, 8 horas da noite. Então, à medida que você ajuda o nosso canal a crescer, você também ajuda outras pessoas a estarem informadas, a receberem essas informações que nós aqui divulgamos. Muito bem, para finalizar, eu me lembro aqui de uma passagem que está na belíssima obra Alice no País das Maravilhas. Há um momento nesta obra em que Alice encontra-se com um gato e pergunta assim a ele: onde é que vai dar essa estrada? O gato responde: para onde você quer ir? Ela diz assim: não sei, eu estou perdida. E o gato responde a ela: bom, para quem está perdido, qualquer caminho serve. Que nesta vida a gente possa saber para onde está indo. Que nesta vida a gente nunca esteja perdido sob o ponto de vista emocional e espiritual. Porque para quem está perdido, qualquer caminho serve. O caminho das drogas serve, o caminho do alcoolismo serve, o caminho da prostituição serve, o caminho da violência serve. Mas quando eu tenho um caminho, quando eu tenho uma direção, quando eu sei onde eu quero chegar, mesmo que a caminhada por este caminho seja difícil, eu tenho um caminho. E tendo um caminho, eu não estou perdido. E sem dúvida alguma, para que tenhamos um caminho seguro e não um atalho, Jesus continua sendo a nossa referência. Que essa estrada que a gente decida caminhar seja uma estrada que nos leve de encontro aos ensinamentos de Jesus. Este é o caminho mais seguro. Morri, e agora? Essa pergunta pode ser um problema, mas se você está assistindo esse vídeo, é porque você ainda não morreu, você ainda está na sua vida física. Faça a sua vida valer a pena e seja feliz aqui e do outro lado. Muita paz, muito obrigado e até a próxima.